Boa noite, tudo bom? Trazer um pouquinho no início, nós tivemos um problema aqui na instalação, mas a gente já vai começar a nossa live programada para 18 horas com uma convidada especial, a Luciana, que vai estar conosco, e as pessoas estão chegando. Hoje já fiz uma live mais cedo, uma live que surgiu de emergência, né? Aí a Luciana está entrando e a gente vai começar, né? Deixa eu ver se eu já chamo você aqui, Lu. Chama aqui. Chamando o Luciano. Aí, guardando Luciane. Entrou. Olá, Opa! Que tudo bem? legal! Como vai? Que honra! Uma Honra alegria. poder fazer essa live com você, né? Esse bate-papo, né? Muito legal. Esse bate-papo vai ser muito legal, sim. Como é que você está? Tá tudo bem? Tá, é um momento de novas demandas, né? Eu É, acho que a internet nunca recebeu tantos visitantes, então o sinal não fica tão bom quanto a gente gostaria. é, E tem que aprender. Nós, na verdade, estamos nos descobrindo analfabetos em muita coisa, né? é E verdade. aprender, se disponibilizar a aprender isso tudo, está sendo uma oportunidade, oportunidade de aprender não só os mecanismos da internet, mas ter a oportunidade de descobrir outras alternativas em tudo, né? E eu acho que isso é muito produtivo. A gente é desafiado a ter uma mentalidade aberta mesmo, né? Ao Uhum. novo e não se abater com as primeiras barreiras que tem. Eu mesmo comecei a fazer esse bate-papo aqui na semana passada e o primeiro dia foi um caos. Nada funcionava. Aí você queria descobrir onde é que está o problema, é do meu aparelho. Até então eu absorvi como o problema fosse comigo. Aí depois de muito tempo a gente foi descobrir que o problema estava no aparelho do convidado e ficou todo sem gás, me perdoa. Mas ninguém sabe, a gente está Não, aprendendo. A gente é, está aí, e é um aprendizado empoderador, porque você vai aprender, você erra, mas você não pode ficar ansioso, você tem que tentar descobrir onde é que está a questão. E até então a gente fica acostumado de ligar para alguém e para resolver, e você tem que fazer isso no isolamento, quer dizer, sim. então é um aprendizado novo, é realmente uma superação a cada dia. E É. aí a gente, com o tempo, vai percebendo que a gente vai ficando mais próximo também. Quer dizer, se não fosse isso, como é que eu poderia estar te encontrando, conversando com você? E Esses não- dias eu estava conversando com uma pessoa que, embora o distanciamento social, não é isolamento, né? Mas o distanciamento social esteja acontecendo, nós estamos mais perto de pessoas que a gente não teria convívio com tanta frequência, a gente não se daria tempo para conversar, para trocar uma ideia, né? Para crescer junto. Eu acho que esse é também o grande ganho desse momento, né? Mas, Lu, deixa eu te falar, vamos direto ao ponto, porque a gente atrasou um pouquinho, uns minutinhos, e a gente sabe que esse horário é um horário crucial, que a gente tem as pessoas programadas. Eu fiz aqui, para a gente ter uma dinâmica, algumas observações dentro da proposta, que a gente quer conversar realmente um pouco sobre toda esse lado emocional, esse lado orgânico que está acontecendo, dessa mudança de comportamento, de hábito, de vivenciar, né, mais próximo até da família. Enfim, tem ganhos, tem perdas, mas tem um novo aprendizado. E aí, se você permitir, eu vou seguir mais ou menos o roteiro só para dar objetividade e a gente vai batendo papo. Pode ser assim? Claro, tranquilo. Então vamos lá. A primeira observação aqui. Com essa questão do isolamento, como você tem se adaptado para atender seus clientes? A gente agora está. O CRP ele não fazia, não dava autorização para o atendimento online, né? Era alguma coisa muito distante da nossa realidade de psicologia em termos de autorização oficial, e isso criou algumas fragilidades até para a profissão. E a Covid veio
como uma pressão, né, de socorro. Nós precisamos estar disponíveis para auxiliar, né? Afinal de contas, nós somos uma escuta especializada, então agora nós temos autorização, o CRP apenas exige que nós façamos um cadastro, ou seja, que a gente avise para ele que a gente está fazendo atendimento online e prossiga. Então, eu, na verdade, tenho prosseguido via WhatsApp, Zoom, né, usando o meio eletrônico para fazer os atendimentos. Perfeito, perfeito. Vamos lá. O corpo apresenta vários sinais de estresse. Eles são físicos, emocionais, comportamentais e cognitivos. Pode nos falar um pouco sobre como reconhecer esses sinais? Uhum. No convívio doméstico, né, a gente vai observando que a intolerância ela vai crescendo, né, o tom de voz das pessoas fica diferenciado, né, o nível de paciência um com o outro, se já era pequeno, vai ficando diminuto. Pequenas coisas que talvez não aborrecessem, passam a aborrecer. Então, a gente tem o sinal físico, que são... hoje nós temos uma colaboração, vamos chamar assim, não é? Com o planeta, porque enquanto a gente dorme, o planeta se refaz. Então, todo mundo está dormindo mais, além da hora, fora da hora, de forma desregrada, e isso desorganiza o organismo, né? Então, para quem se permite fazer isso sem atenção, isso vai piorando, vai sobrecarregando o sistema do indivíduo. Então, se o sono já era bagunçado, vai ficar mais ainda. A alimentação, né? Nunca se prestou tanta atenção à alimentação como se está prestando atenção agora, e aí as pessoas têm que ter um cuidado para que, no momento de perceber que não tem tanta fome, né? Muito mais uma ansiedade, um ocupar, procurar comer coisas saudáveis, porque senão as consequências vão ser ruins. Uma forma da gente perceber emocionalmente, né, que há uma situação estressora, é quando esse indivíduo que está dentro de casa, que tinha uma tendência a ser apaziguador, a dar uma resposta mais, vamos chamar de mais educada, ele começa a responder de forma mais ríspida, ou ele se interioriza, né? Existem algumas crianças que estão manifestando o ficar mais tempo no computador, mais tempo no quarto. Né? Nesse momento, eu sugeriria que a família pudesse criar estratégias para chamar a atenção dessa pessoa para fora do quarto, criar comida, doce, brincadeira, filme, qualquer coisa que tire ela daquele ambiente de confinamento, né? O confinamento do confinamento. Então, é importante porque as patologias, elas estão aí, elas podem crescer e aflorar de uma forma muito significativa nessa situação. Então, é importante não deixar isso crescer, né? No campo espiritual, eu tenho algumas pessoas que dizem assim, a minha fé está tão pequena que eu já nem consigo rezar mais, né? E na verdade, quando a gente cria um hábito, a hora que vai sentar para fazer uma oração, o momento em que vai ler um livro introspectivo, isso é importante para trazer o alinhamento, né? O ser humano é o único que pode falar uma coisa, pensar outra e fazer outra. Então, quando ele busca exercícios que tragam o alinhamento, as reações dele também são mais harmoniosas, né? Físico, mental, emocional, espiritual. E o familiar também, né, quando a gente percebe que o ambiente doméstico
as pessoas não estão conversando, elas estão gritando, as pessoas não estão pedindo, elas estão ordenando. Então, isso é um sinal de que tem um agente estressor e que a gente pode ou não atuar sobre ele. Aí depende da boa vontade de todos que estão ali é, naquele contexto, né? Tá mais presente, mais atento, né, a essas pequenas mudanças e dar um passo atrás e tentar ver como poder fazer sem precisar passar ou sair um pouco fora do estresse, né? E aí eu já sugeriria algumas coisas. Fique na pergunta, né? Percebeu que a situação não está boa? Como pode melhorar? O que tem aqui que eu não estou percebendo? Qual é a mensagem que está sendo dada e que a gente não está decodificando? Então, se a gente entra no estado de pergunta e não de dizer tá ruim, tá mal criado, tá de má vontade, enfim, se eu entro no estado de resposta, eu vou rotular. Se eu entro no estado de pergunta, eu vou buscar Legal, alternativas. legal. Muito bom, vamos lá. Muito bom mesmo. Obrigado. Alguns pais conhecem muito pouco seus filhos e estão tendo mais tempo para se relacionar com eles, havendo uma participação no dia a dia da criança ou adolescente que muitas vezes a rotina não deixava. O quão importante você acha essa questão? Na verdade, talvez esse seja um dos maiores ganhos que nós vamos ter com toda essa situação. É claro que a gente não pode fechar os olhos, que existem algumas famílias que já viviam situações perigosas e que por conta dessa restrição social a coisa ficou pior. Porém, uma quantidade expressiva de pessoas não se conhecia, né? Mergulhava muito para fora. E a pandemia nos convida a mergulhar para dentro, né? Então, é ouvir os filhos, saber de quais são os gostos e aversões, né? Que tipo de filme ele gosta, por que ele gosta daquele filme, né? Então, se a família usar os hábitos para pesquisar quem é você, o que mais que você faz, o que você tem, a gente cria uma possibilidade muito produtiva de fortalecer os laços familiares e de prevenir outras consequências bastante drásticas que nós poderíamos ter. Legal. Em tempos de pandemia, o cuidado com a alimentação foi maximizado. Qual a relação entre alimentação saudável e mente saudável? É o que, de alguma forma, né, Eduardo, assim, quanto mais eu procuro priorizar a minha alimentação, mais eu também vou buscar informações, né? Hoje a gente tem aí uma quantidade expressiva de veículos que nos mostram o que fazer, como fazer, por que fazer, né? Então, essa alimentação, se ela tiver um suporte da informação, ela traz uma mente muito mais saudável, muito mais harmoniosa, né? Se nós voltarmos ao normal, nada disso valeu a pena. Então, nós precisamos voltar diferente, né? Nós precisamos voltar diferente na nossa alimentação física, mental, emocional, espiritual. O que a gente observa, e durante bastante tempo, muito perto da pandemia, o que a gente se alimentava era de desgraça, né? Então, chegava na TV ou nas redes sociais e o que dava ibope era a desgraça alheia, era o apertar a pessoa desnecessariamente, era o se opor por se opor. Não que isso tenha desaparecido, né? A gente ainda tem almas que precisam ser buriladas e transformadas. Porém, hoje o que a gente percebe é que as pessoas já começam a ter um cuidado maior com o que ela posta, com o que ela comenta, né?
Esses dias eu achei o maior barato que estava lá assim, se você discorda, se você não acha bonito, simplesmente continua passando o dedinho, não precisa nem parar. Né? Então isso é importante, né? Que a gente tenha uma conduta saudável, mental, diante da nossa alimentação, e aí eu diria para você que é uma alimentação global, porque eu me alimento de palavras, eu me alimento das imagens, eu me alimento das memórias, eu me alimento das situações criadas em casa. Então, se nós tivermos uma atenção maior com o que a gente está permitindo com que entre no nosso sistema, nós vamos interagir com esse sistema de uma forma infinitamente mais produtiva, mais positiva, né? A gente precisa de filhos mais fortes, nós precisamos fazer com que eles saiam dessa situação contando, né? Em 2020, né? Como que foi, quais foram as aprendizagens, o quanto mais forte essas pessoas saíram dessa situação, quais foram as possibilidades e oportunidades que foram vividas, e tudo isso vai ser contado, mas está nos sendo dada a honra de executar, né? Nós estamos participando de um momento histórico, memorável do planeta, né? Nunca se viu o planeta mobilizado por uma única questão. Por mais que acontecesse uma guerra, essa guerra acontecia em pontos do planeta. Nós estamos agora numa história onde todo o planeta está mobilizado. Talvez uns mais, outros menos, alguns já estão saindo, outros estão entrando, mas todo o planeta, nesse momento, para pensar quais são as nossas intenções, como a gente está se comportando para ter um crescimento sustentável, de que jeito a gente pode fazer com que a gente cresça nas nossas relações, enquanto pessoa, né? Enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto mãe. Então, isso é muito importante para todos nós, né? É verdade. Muito legal. Existem maneiras de diminuir os prejuízos psicológicos que o isolamento pode causar a uma pessoa? Tem, porque durante muito tempo, todos nós reclamamos da falta de tempo. Eu queria fazer isso assim, mas não tenho tempo. Eu queria, mas não tenho tempo. Eu queria. Então, agora é o momento de fazer e realizar todos os querias. E se for feito com a qualidade, a entrega, o empenho, o envolvimento necessário, nós sairemos melhores, né? Mais burilados. O diamante, antes de passar por toda uma transformação, né? Ele é feio, ele é, às vezes, irreconhecível. Mas quando ele passa por todo um trabalho de lapidação, ele se torna uma pedra muito preciosa, ele se torna uma pedra importante, né? Então, que neste momento nós possamos usar todos os desafios que estão nos sendo oferecidos para que possamos sair um grandioso, maravilhoso diamante, né? Que possa contribuir para o planeta, para as nossas famílias, para os nossos filhos, né? Acho que isso é fundamental. Qual é a importância de se estabelecer uma rotina ao longo dos dias durante a quarentena? Quem anda o tempo inteiro de chinelo, de roupa, de pijama, de descabelado dentro de casa, ele toda vez que passa por um espelho, ou por alguém, ou por ele mesmo, ele vai dando uma informação contínua de descaso consigo mesmo. Então, seria interessante ter um cuidado, né, consigo mesmo. É claro que hoje nós mulheres não estamos tendo acesso ao cabeleireiro, ao manicure, isso nos deixa loucas, né? Mas que nós possamos nos arrumar, né? Nos colocar numa condição de carinho, de cuidado, de esmero, de zelo,
né? Porque é essa semeadura, esse cuidado diário que precisa ser feito para que a gente tenha condição de sair fortalecido. Se a gente não faz isso, é como se a gente pegasse um saco de açúcar bem grandão, de 50 quilos, e fizesse um furinho pequenininho, né? Então, o açúcar vai saindo aos pouquinhos, mas lá na frente a gente já não vai ter o que dar, o que oferecer, né? Então é importante o cuidado com a rotina, o buscar coisas que te faça bem, buscar atividades que te dê vontade de acordar, é, identificar pessoas que vale a pena conversar, vale a pena resgatar a amizade e investir, não é gastar nem usar, mas investir uma parte expressiva do tempo conversando, estudando. Hoje nós temos aí meios, né, de estarmos conversando, um vendo o outro, o WhatsApp, por exemplo, né? Então, vamos usar para estudar. Eu tenho uma grande amiga e ela disse, olha, todas nós já passamos dos 60 anos, então está todo mundo encastelado. Mas nós já marcamos um grupo de oração meio-dia, então todo mundo se mobiliza para fazer essa oração de manhã cedo. Meio-dia a gente faz uma reflexão sobre um filme ou uma atividade que foi feita, e no final da noite, 3 vezes por semana, cada um de nós está responsável por fazer um culto, uma reflexão, e depois a gente dedica mais meia hora para ouvir as músicas que a gente gosta, né? Então é um encontro que esse grupo tem de manhã, meio-dia e à noite, né? Então a gente pode também criar essa rotina, né? De tirar o melhor proveito desse momento para que a gente saia com todas as ferramentas afiadas, né? Que o nosso bom senso esteja afiado, a nossa harmonia, compaixão, né? Tudo isso a gente está podendo treinar de maneira bastante efetiva agora, e vai ser a possibilidade da gente sair diferente, porque senão a gente vai ser colocado para dentro de novo, infelizmente. Legal, bacana. Ou melhor, com o contato pessoal restringido, o virtual se torna uma boa válvula de escape com chamadas de vídeo e conversas com amigos, como nós, por exemplo, aqui, no bate-papo. Uhum. É importante usar esse recurso para minimizar sentimentos negativos, como a solidão? Principalmente a solidão, né? Até porque para começar a solidão, a gente precisa entender que a gente está por conta própria. Você que está me ouvindo e que possa estar dizendo, eu estou sozinho em casa, você não está sozinho em casa, você está por conta própria. Você está sozinho se você não quiser mexer no seu aparelho e você abrir a oportunidade de se conectar com A ou B, né? Então, é nesse movimento em direção ao outro, aqui e agora, é que você tem a possibilidade de descobrir novos hábitos, né? De falar com as pessoas, de ouvir outras formas de entender e de ver a vida. Então, eu penso que é fundamental estarmos juntos, né? Esse é um movimento que, como eu falei, impactou todo mundo. Então, está todo mundo no mesmo barco. Uns estão com água mais em cima, mais embaixo, mas está todo mundo no mesmo barco, né? Eu vejo por mim, por exemplo, minha mãe, Dia das Mães agora, né? Ela com uns 80 e poucos anos, papai 85, todos isolados, a gente num zelo enorme de como lidar, essa questão, né, do risco pela idade deles e tal, grau de risco. Mas aí hoje estava conversando com a minha irmã, como é que nós vamos fazer? Nós vamos almoçar com a mamãe, domingo e tal, aí está lá cheio de ideias, como é que vamos fazer para um entrar, o outro não entrar, enfim, a gente vai ficar lá fora, na varanda, de longe, enfim, mas fazer algo diferente, até para gerar um movimento diferente lá com eles, e a gente passar esse dia aí convivendo um pouquinho com ela e tal. E aí, quer dizer, na verdade, essa tecnologia,
virtual, ele ajuda muito, sim, porque você pode aproxima, né? A gente está se vendo aqui, está se falando, quer dizer, como é que isso... Eu acho que não é exatamente igual o contato físico, presencial, mas é muito melhor do que você não fazer contato nenhum, né? Eu te diria, Eduardo, assim, eu tenho feito muitas lives, tenho tido a alegria de conversar com amigos, com pessoas que eu admiro o trabalho, né? E muitas vezes a oportunidade do encontro aqui falei de uma amiga que acabou de entrar, Bianca Câmpora, né? A gente já fez live junto, né? Então, a gente tem a possibilidade, sim, de trocar mais ideias, de ouvir com extrema atenção o que o parceiro tem para oferecer, né? Quando a gente entra na live de outras pessoas, esses dias eu estava ouvindo, até foi da própria Bianca, com a irmã dela, Bianca Câmpora e Beatriz, e quando Beatriz falou assim, qual é a oportunidade de ser um instrumento de amor, né, dentro de qualquer situação, boa ou ruim, como é que eu posso me predispor a estar como um instrumento de amor? Então, aquilo marcou no meu coração, né? Então, quando a gente está nesse encontro virtual, a gente tem a possibilidade de ouvir atentamente, de avaliar. É claro que nem sempre a gente concorda, não quer dizer que porque nós dois agora estamos aqui, a gente precisa que todos que estão nos ouvindo concordem conosco, ou batam palma, ou qualquer coisa do gênero. Mas é uma oportunidade de nos ouvir, né? De treinar. Existe um autor que fala sobre a escutatória, né? Então ele diz que quando a gente escuta com amor, a gente chega a um melhor resultado. E quando a escuta acontece, mas a gente tira o amor, tudo cria-se de forma mais turbulenta, né? Então, até aqui, eu diria para você que antes da pandemia, a nossa habilidade número 1 era falar. E agora nós estamos sendo treinados em ouvir, sabe? E eu penso que a oportunidade que você está me dando, né, de nós estarmos aqui conversando, de eu poder externar aquilo que eu penso sobre a minha profissão, sobre a pandemia, isso me dá uma possibilidade de oferecer até um contra-argumento para outra pessoa pensar, eu concordo com o Luciane, não concordo, o que eu penso diferente, o que eu posso fazer. Então, eu acredito que é uma grandiosa oportunidade que a rede social está nos dando, né? Encontros, entende? Então, é muito legal isso. Eu que tenho que agradecer a oportunidade que você está me dando de poder discutir um pouco, explorar essas perguntas aqui, só para poder nortear uma linha de raciocínio. Muito bacana, estou muito honrado por poder estar fazendo isso com você. Com o contato, assim que eu já falei, isolamento somado com uma quantidade enorme de notícias ruins são uma grande bomba negativa psicológica. Como fugir um pouco dessa negatividade? Eu tive a oportunidade de ouvir também uma advogada fazendo uma live bastante significativa, se chama Vanessa Paiva, e ela abre a live dela falando sobre a força do verbo, né? E pelo verbo se fez o homem. Então, a Bíblia, um livro sagrado, se abre assim, né? Então, o quanto que na palavra nós criamos realidade, o peso da palavra para abençoar ou amaldiçoar uma situação, uma pessoa. Então, somos nós que precisamos entender a importância dessa palavra. Somos nós que precisamos ter o controle da nossa palavra para que a gente possa falar de maneira positiva e produtiva. Para que a gente possa olhar tudo que está chegando até a gente e a gente escolher, né? Eu quero continuar ouvindo isso, eu quero continuar experimentando isso. Então, é muito importante a gente
fazer isso de uma maneira bastante consciente, sabe? Quanto mais nós entendermos que a palavra cria realidade, né? Então, é a nossa convicção, é a nossa criação, é que vai criar, vai executar, vai solidificar, vai manifestar uma realidade, né? Então, não é a realidade que manifesta as nossas ideias, são as nossas ideias que manifestam a realidade. Então, se nós tivermos esse cuidado, nós vamos ter mais zelo ao ouvir, seja a mídia, seja o vizinho, seja a própria rede social. Então, a gente precisa fazer um peneirar, né? Peneirar do que está sendo oferecido. Então, hoje, as pessoas estão divulgando as lives e, graças a Deus, com esse horário mesmo, está cheio de gente falando junto, né? Então, cabe a nós de escolher quem eu quero ouvir, o que eu quero ouvir, do que eu vou alimentar a minha mente, porque quanto eu vou ter condição de proferir a palavra, né? Então, eu entendo que esse é um cuidado que a gente precisa ter. Quanto mais eu escuto o que é improdutivo, maior a minha tendência de atuar, avaliar, olhar, viver de maneira improdutiva. É o que a Bianca está falando, precisamos escolher mais as palavras positivas, né? Então a gente precisa escolher as palavras positivas, precisa escolher as pessoas que conseguem vislumbrar um contexto produtivo de desenvolvimento e crescimento em todos os contextos, entende? Quando eu tenho o meu olhar afinado, eu consigo olhar, com um grande amigo, eu ouvi quando ele disse assim, dentro de toda desgraça existe uma graça, né? Então, quando eu tenho um olhar afinado, eu consigo também me dar conta de que, além e apesar das adversidades, existe uma razão para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, eu preciso também afinar, escolher e saber desligar. Sabe, quando a coisa está ficando muito... Está me agoniando, eu não estou conseguindo, eu não estou ficando bem, gente, pelo amor de Deus, bota o dedo e encerra a conversa. Não está boa a conversa, encerra a conversa. Agora, graças a Deus, a gente tem a internet a nosso favor. Caiu a linha. Encerra a conversa. Porque nós estamos aqui sendo desafiados a ver, olhar e ser produtivo e positivo. A Terra precisa disso. Quem mora lá no Rio de Janeiro fala assim, eu vou entrar no túnel agora, vai cair o celular, vai cair, né? Exatamente. Então, é a gente conseguir fazer essa seleção, né? Nós precisamos saber ser para que lá na frente a gente consiga ter de volta o nosso planeta. É isso aí. Está acabando. Em sua opinião, o que é possível tirarmos de positivo desse período de quarentena? Muita coisa! Eu acho que é uma oportunidade de nós entendermos que a gente pode ajudar quem precisa, sem ficar faltando tanto para a gente, né? Nunca se viu o Brasil estendendo a mão de uma forma tão ativa quanto se vê hoje, né? Ainda existem pessoas que apenas e tão somente querem olhar para o seu contexto, para o seu problema, né? E a gente continua pedindo a Deus para ter misericórdia dessas pessoas, mas dando um pouco do meu, compartilhando um pouco do meu, que esse pouco que ficou comigo será multiplicado. É assim que eu penso. Então, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar para a escola que ela pode funcionar online, sim, que ela antes nunca aceitou, né? A nossa escola, ela sempre funcionou dentro de moldes muito arcaicos,
e as crianças já estavam anos-luz na frente da escola. A escola foi jogada, na verdade, dentro desse cenário. Ela vai sair diferente, ela vai sair mais corajosa, mais dinâmica, mais parceira, eu penso, né? As famílias estão tendo a oportunidade de se olhar, de se ouvir, de se reconhecer, né? Casamentos estão tendo a oportunidade de saber até onde vai a força do alicerce construído, para que se possa rever esses alicerces ou continuar investindo neles. Nós estamos tendo a oportunidade de perceber que as adversidades, as diferenças, elas estão só na ponta da língua, quando chega na hora da fome, da tristeza, da agonia, da saudade da nossa mãe no Dia das Mães, né? Do curtir o nosso aniversário no dia do nosso aniversário. A gente não quer saber se é preto, branco, amarelo, azul marinho, a gente quer um abraço, né? E então eu acredito que esse momento vem mostrar para a gente que nós somos muito iguais. Embora pensemos que somos diferentes. Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos agora, semana que vem. Ela sonhava que esses 10 anos dela sonhava. Ela vai fazer 10 anos dela virtual. Então, está sendo uma aprendizagem para ela. Antes de ir para a última pergunta, eu queria fazer uma pergunta aqui do Luiz Cláudio Aguiar. Esse momento pode exacerbar transtornos determinados, como, por exemplo, transtorno bipolar? É o Luiz Cláudio Aguiar. O que pode acontecer, Luiz Cláudio, é se a gente não se cuidar, né? Então, por exemplo, se eu sei que eu tenho, isso é só um exemplo, tá? Mas se eu sei que eu tenho fragilidade com informações negativas, que eu fico ansioso, que eu fico mais tenso com determinadas situações, e eu fico me expondo a essa informação de maneira contínua, então eu chamo de cutucar onça com vara curta, né? Então, esse momento é um momento delicado se nós não tivermos cuidados necessários. Então, se eu tenho uma medicação que eu estou utilizando, eu preciso ter uma atenção redobrada com o tempo, qualidade, validade, acompanhamento do médico. Se eu sei que eu tenho fragilidades emocionais, eu preciso buscar pessoas ou situações que possam alargar a minha fragilidade, que possam me dar uma guarida maior para que eu tenha o suporte emocional necessário para enfrentar esse momento. Esse é verdadeiramente um momento bastante delicado, difícil para todos, não é para A ou B, é para todos. Mas existem aquelas pessoas que têm uma fragilidade maior. Então, se eu tenho uma fragilidade maior, eu preciso avisar, né? Eu preciso buscar ajuda. Eu não posso acreditar que a minha família sabe que eu tenho um transtorno emocional e porque ela sabe disso, eu acredito que eles vão ligar para mim. Não, pega o seu telefone e liga. Olha, gente, eu preciso de uma ligação, ou bota aí na agenda para vocês ligarem para mim uma vez por semana, né? E, Eduardo, eu queria aproveitar a oportunidade. Na sexta-feira, eu, por um pequeno espaço de tempo, fiquei sozinha dentro de casa, e aí eu fui estender uma roupa e eu peguei um banco e subi nesse banco. E eu caí do banco e eu bati com a cabeça na parede, eu estava sozinha dentro de casa. E aí, graças a Deus, eu estou ótima, estou maravilhosa, mas por causa disso, e por ter ido fazer uma radiografia de crânio, a equipe de enfermeiros disse, olha, nós estamos tendo um alto índice de acidente doméstico. Por quê? À noite não tem uma luz acesa dentro de casa, então pode proporcionar um tombo. Pano sem estar bem posicionado pode proporcionar um tombo, né? As pessoas elas estão superestimando a sua condição, que foi o que eu fiz, né? Então eu achei que não tinha nada demais, eu subi num banco estender a roupa, tinha que estender a roupa. E aí, se eu fosse um pouco mais alta,
que graças a Deus eu não sou, né? Se eu fosse um pouco mais alta, Que coisa talvez positiva, né? né? E exatamente. Talvez nós não estivéssemos aqui conversando. Então, assim, agradecendo a Deus pela bênção que eu recebi, né, de poder estar bem e de tudo estar bem, eu falei com eles que eu usaria de todas as oportunidades que eu tivesse para lembrar as pessoas sobre a segurança dentro de casa, né, com pequenas coisas, com objetos cortantes, com fazer manobras sozinhos, manobras mais arriscadas, sozinho dentro de casa. Tá? Obrigado É. pela oportunidade, muito bom estar aqui. Quero te fazer uma última pergunta. Qual palavra positiva que a Luciane usaria para transmitir uma mensagem otimista para quem nos assiste? Eu vou usar a palavra da minha mãe, que é a que soa no meu coração sempre. Minha mãe sempre disse, né, em homenagem ao Dia das Mães, minha mãe sempre disse, e a minha família, então, é pautada nessa frase: tudo passa menos o nosso amor. Então, tudo, quando a gente se entristecia, a mãe dizia: isso também vai passar, menos o nosso amor. E hoje, já em adulta, eu entendo que o que fortalecia o amor da minha mãe era Deus, né? Então, tudo passa, menos Deus. Então, se nós tivermos essa presença divina, muito independente da terminologia religiosa, mas se nós tivermos essa energia, essa luz acesa, tudo passa, menos o nosso amor. Tá bem? E a gente acabou de aprender que, como a gente está em confinamento, eu em confinamento aqui, você em confinamento aí, então a gente diz confinastê. E aí eu digo para você, Eduardo, confinastê. Tá bom? Obrigada. Tudo de Quero bom. agradecer a você, agradecer a todas as pessoas que participaram aqui conosco, que assistiram, Muito bom. contribuíram com perguntas. Eu queria fazer um pedido, principalmente a quem está participando, inclusive a você, quem está assistindo, que passe para mim sugestões de temas, sugestões de outras pessoas que a gente possa estar convidando também para fazer esse bate-papo gostoso, bacana, né, de muita solidariedade, muita contribuição que você está dando para todos nós. Eu aprendi muito aqui com você, saio daqui um pouco mais empoderado, Ai, né? que bom. E muito gratificado pelo que você pôde nos proporcionar. Muito obrigado, que Deus abençoe e um feliz Dia das Mães para você. Gratidão. Um grande abraço, é uma honra. E eu penso que a gente pode levar a luz em todos os lugares. É isso aí. Um grande Um abraço. beijão. Até a próxima. Até. Confinastê. Legal. Ih, está escrito aí? Encerra vídeos.